Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Que alegria saber que tem tanta gente aqui para assistir a gente hoje. Fiquei muito feliz aqui vendo o pessoal entrar. Ai, obrigada a todos vocês que estão aqui. Primeira vez que a gente faz ao vivo. Mas vamos lá, né? Como diria o nosso Faustão, né? Como é que é? Se vira nos 30, né? Que sabe faz ao vivo, Quem né? sabe faz ao Quem sabe faz vivo. ao vivo, né? Então vamos lá. Gente, como vocês conhecem no nosso programa aqui, o Além do Crachá, eu sempre trago pessoas da companhia para contar um pouquinho da história delas, né? Enfim, trajetória de carreira delas. Hoje vai fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou trazer uma pessoa de fora, assim como mês passado eu trouxe também, eu trouxe uma pessoa que eu gosto muito, conheço já há muitos anos também, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar e depois eu falo um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar aqui, tá bom? Ana, por favor, se apresenta um Sim. pouquinho. Bom, meu nome é Ana Paula. Uma outra forma de me apresentar, eu sou uma mulher que teve câncer de mama aos 39 anos e estou aqui firme e forte aos 47 Sucesso. para compartilhar a minha história com vocês. Então, Ana, queria saber quando que essa história começou para você na sua vida? Como foi? Bom, falando em autocuidado, eu já vou fazer aqui até um link com vida corrida, carreira. Não me culpando sobre a situação, mas naquele ano, 2017, eu realmente estava muito atribulada com o meu trabalho, muita correria com a minha filha, aquela rotina de mãe que trabalha, né? Então, acorda cedo, leva a minha filha para a escola, corre, trabalha. Eu tinha até fraturado meu ombro antes, uns meses antes, e nessa correria toda, eu fui, justo naquele ano, eu fui postergando meus exames de controle Hum. anuais. E até então você ia todo ano fazer bonitinho. Ia todos os anos fazer ultrassom e mamografia. Uhum. No meu caso, como minha mãe teve câncer de mama, então eu já tive que começar esse Ah, controle com nossa. 30 anos. Então fazia religiosamente, mas bem nesse ano eu me deixei para depois mesmo. Depois eu trabalhei muito isso com a minha médica em terapia, do tipo, não tem como saber se uns meses antes ia ser diferente, né? Meses talvez não faça tanta diferença e a gente não precisa se culpar. Mas aquilo me ensinou uma lição, né? Que sem saúde a gente não faz nada. E se a gente vou te fazer uma pergunta. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, Michele? A Marina. Então não deveria ser essa a É, resposta. É estranho pra gente que é mãe. É você. é. Porque se você não se cuidar em primeiro lugar, você não vai conseguir cuidar da Marina. E nós Verdade. mulheres, nós mães, já está no nosso arquétipo, já vem no nosso DNA. A gente foi ensinada por milênios culturalmente a cuidar das outras pessoas e se deixar por último. Então, é curioso, porque quando eu descobri, eu tive que parar tudo. Minha vida parou. E aí, o pai da minha filha que teve que segurar a onda com ela. Meu trabalho ficou completamente em suspenso. Eu fiquei um mês vivendo para descobrir o que eu tinha, o meu diagnóstico. Então, se você não para, a vida te para, sabe? Nossa, verdade. E naquele momento que você estava correndo, você não tinha feito os exames anuais, mas você sentia alguma coisa? Sim, ótima pergunta. Tava lá, Trasilda, eu acho que eu ia atrasar muito mais, porque eu tinha que ter feito em abril meus exames, já estava em setembro. Tá. E, e aquela sensação, né? Todo ano eu faço e dá negativa, tudo bem, não prioridade, né? Mas, ao tomar banho, eu percebi que tinha uma ondulação no meu mamilo. E aí, quando eu pus a mão, eu não fazia autoexame, tá? Uhum. Mas quando eu coloquei a mão, assim, eu senti um caroço duro. Os meus seios, eles têm uns carocinhos, assim, são glândulas. Quem tem displasia tem esses caroços, assim, que não são, né, nódulos, são glândulas. Mas você sente a diferença. Dá para notar. Era mais duro, assim, parecia uma pedra.
E aí eu gelei, né? Falei, meu Deus. E era grande. Falei, caramba, eu realmente preciso ir no médico. Fui. Ai, tem uma coisa assim, interessantíssima. Porque o dia que eu fui fazer o exame, ultrassom e mamografia, foi bem no dia que estava tendo uma palestra de câncer de mama em Outubro Rosa na empresa. Nossa! Nunca esqueço esse dia, 4 de outubro de 2017. E eu faltei, falei, gente, vou ter que faltar. Eu era da comunicação, tinha que estar lá. Minha área organiza o evento. E eu falei, não vou poder ir, porque eu tô com esse problema e meu exame eu só consegui data para hoje. E enquanto o pessoal estava lá se conscientizando, eu estava fazendo o exame e eles pediram para eu ficar, né? Tinha uma coisa suspeita lá. E foi isso, né? Aí veio, já no dia já veio a notícia, já. Suspeita. Suspeita, tá. Veio a Ah, é porque também suspeita. tem outras coisas para levantar também, né? Exatamente. Aí você tem um tempo até sair o diagnóstico final, assim. Uhum. Leva um tempo. E quando você recebeu o diagnóstico, qual que foi a sua primeira reação? Quando você, apesar de você já ter uma pessoa na família que teve sua mãe, a mãe dela maravilhosa, né? De 10-0 aqui pra frente, enfim, super ativa. Apesar de você já ter uma pessoa na família, né, muito próxima, qual que foi a sua primeira reação, esse primeiro sentimento ali naquele momento? Bom, enquanto eu estava esperando o diagnóstico, foi desesperador. Acho que foi a pior fase, é você não saber se é câncer, se não é. Depois você sabe que é, aí você não sabe se é grave ou se não é. Qual é o seu prognóstico, suas chances, então isso foi muito angustiante. Mas, curiosamente, quando o médico apresentou o diagnóstico para mim, me deu o prognóstico também das minhas chances e disse o que eu tinha que fazer, eu fiquei mais aliviada e tranquila. Claro que não é uma notícia fácil, Sim, sim. mas eu fiquei tranquila porque eu falei, bom, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. É porque a E minhas chances de incerteza, cura né? são altas. São altas. É porque as incertezas do que é horrível isso para tudo na vida, ainda mais na Sim, questão de saúde, né? Então, pelo menos, igual você disse, quando você soube o que era, falou, bom, já sei quem que é o meu inimigo, já sei aqui o caminho que eu tenho que seguir, né? E vamos para cima, né? vamos pra cima. Caramba, né? E nesse processo, né, de tratamento, você lembra alguma parte que o que mais te marcou, assim, o que foi mais emblemático, assim, no tratamento? Eu acho que eu imagino que seja, que eu acho que para a maioria das mulheres é isso, Uhum. mas eu queria ouvir de você. É isso É isso mesmo. mesmo, né? É perder o É o cabelo. cabelo. Eu lembro que eu fiz de tudo. Tinha uma técnica na época que era touca gelada. Meu médico falou: ai, Ana, nem cria muita expectativa. Para metade dá certo, para metade não dá. Eu importei dos Estados Unidos. Eu fiz um esforço assim, hercúleo, para conseguir essa touca. Era caríssimo. O hospital sabia manejar. Na quimioterapia, eu falei: ótimo. Mas não teve jeito, não. Caí no 50% que não dá certo. Uhum. E. Mas assim, eu aceitei isso aí logo, entendeu? Eu, eu tenho algumas conhecidas que também já tiveram câncer de mama e a pessoa vai deixando. É Ela assim, não tira de uma vez, né? Vai deixando ir embora. é. E eu senti ali que, bom, é pra ficar careca, então vamos ficar careca. E aí eu já fui no. Tipo Camila, né? Lembra da Lembra da Camila? Camila? Ai, meu Deus. Esqueci o nome da Lembro, Camila. novela do Manuel Sim, Carlos. Falar, sim, raspa aí, né? é, sim. E eu raspei e foi duro, não vou mentir, né? Pra mulher. Então, assim, eu tive que. Na cirurgia, eu removi um seio inteiro. Teve a reconstrução, mas não é a mesma coisa. Então, você já tá, assim, mal sofrendo, já tá uma perda do feminino ali com o seio. E aí você tem que perder outro símbolo máximo do nosso feminino, que é o cabelo, né? Eu não lembrava disso, não. Você cortou o cabelo depois da remoção? É, Ah, eu porque pensei. primeiro, no meu caso, né, tem mulheres que precisa fazer inverso, né? Primeiro quimioterapia, Sim, depois depois. o meu foi cirurgia e quimioterapia. Hum, Então foi um baque atrás do outro, vai assim, atrás do outro. mas perder o cabelo
foi difícil. Acho que foi depois dessa agonia do que eu tenho, a segunda coisa mais difícil realmente foi o cabelo. Mas se lembra, né, Michele, também quando eu raspei a cabeça, eu não tava nem aí. Eu saía, eu não coloquei peruca, não coloquei turbante, não coloquei Eu nada. lembro As que pessoas que você, lidem. você explorou muito belissamente os brincos. Sim, eu Os usava maxi brincos, ela explorava os brincos. brincos assim, os brincos lindos, cores diferentes, né, criativos, É né? verdade. Sim, eu lembro disso. E assim, e você, né, Ana? Não é porque eu gosto muito dela, que é uma pessoa que mora no meu coração, mas assim, olha esse layout, né? Ai, Esse obrigada. rosto, né? Era linda de todo jeito. Ai. E aí foi isso. Não é fácil receber os olhares. As pessoas não fazem Ah, por isso que eu ia mal. te perguntar. Eu acho que isso que deve ser o mais difícil de lidar, porque antes os olhares, eu acho que o olhar, ele diz tanto, sem falar nada, né? A pessoa olha para você com um olhar de admiração, você vê, olha você com um olhar, aí eu vi aquele olhar talvez de comiseração, aquele olhar. É. Isso que eu acho que e não precisa, né? Tipo, mas é automático, né? É automático. Uma vez até estava estudando. Quando eu estava no mestrado, que a gente estudava sociologia, tinha essa teoria de um sociólogo que as pessoas não te encararem é um privilégio social. Eu lembrei na hora dessa teoria. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque quando as pessoas. Uma coisa é todo mundo olha para todo mundo, né? Mas quando as pessoas olham te encarando, olham excessivamente, isso é um baque social, assim. É como se você tivesse. Não fosse adequada socialmente. E a intenção das pessoas jamais é essa. Mas você sente assim, sabe? Nossa, e as pessoas olham fixamente, porque eu imaginei que é assim, que a pessoa olha e olha, Não. tem aquele olhar e desvia, assim, tipo, ai, né? Não fica assim. Fica. Mas eu, em determinado momento, eu falei, as pessoas que olhem. Sim, E eu, mesmo naquela situação, eu tentei dar um jeito de continuar sendo feminina. Acho que isso é importante, sabe? Porque você perde o seio, perde o cabelo, mas a feminilidade, sem querer usar um clichê, ela tá dentro de você. E eu fui pular carnaval, eu saí com a careca, e quem quiser olhar que olhe. E eu fiz até um ensaio fotográfico. Assim, não chegava a ser sensual, mas tinha essa nuance de explorar a sensualidade mesmo. Porque eu queria sentir que eu ainda era uma mulher, sabe? Então, essa doença, ensina isso pra gente. Que a gente, que a mulher precisa se vir em primeiro lugar e que é um resgate com o teu feminino também. Apesar de ter vários símbolos de perda de feminilidade, te obriga a explorar mais a feminilidade. caramba, né? É você não se apoiar mais no que tá ali no superficial, né? Porque assim, a gente se apoia o cabelo, Aham. se apoia, né, assim, Perfeito. né? Então você, peraí, mas não é só isso. Nossa, que linda a leitura que Não você é, fez. pelo que você disse, acho que é isso. Eu não sou só Tu- isso, eu tenho muito mais aqui dentro. Deixa eu, como você colocou, explorar e trazer isso à tona de outra forma, Até me né? arrepiei aqui, porque é isso, é isso. A nossa beleza, a nossa feminilidade vai muito além de um cabelo, de um corpo que a sociedade impõe pra gente. Você descobre outras camadas de beleza, de feminilidade, de sensualidade, sem querer romantizar a doença, obviamente. Sim, não. Foi difícil, né? Uhum, uhum. Tanto que é uma situação que te obrigou a buscar esse novo olhar, uma situação difícil, né? Sim, A gente só vai cavar fundo quando realmente tem uma necessidade muito grande ali, né, de poder. Então, por isso que não desmerecendo, né, a questão, né, como você falou, romantizando, né? Não, de é. maneira alguma romantizar essa situação. E sobre, Ana, sobre essa questão, né, que a gente está falando, né, você tem o Outubro Rosa, né?
agora que você pegou, eu queria pegar esse queijo da romantização que você falou. O que que você acha sobre hoje que as pessoas lidam com o Outubro Rosa? O que que poderia ser para deixar. Às vezes eu vejo muito cara de campanha, vamos fazer uma campanha, tá, tal, né? E assim, até eu sou da RH também, às vezes a gente fica, né? A gente tem as sazonalidades de campanha, a gente, o que a gente vai fazer e tal, enfim. Mas, e a gente tenta, às vezes, e nem é culpa nossa, às vezes a gente tenta buscar um propósito ali, uma questão, mas às vezes fica uma coisa até meio que comercial, vamos dizer assim, e meio que das pessoas também. As pessoas esperam uma coisa mais comercial, muitas vezes eu tenho essa impressão. É o brinde, é não sei o quê, sabe, assim, e resgatar realmente o que é. Então, eu queria perguntar para você, o que que você acha que poderia ser feito para poder ter esse resgate, o que você acha que tem, ou você viu, ou algumas iniciativas que você acha interessante ter para trazer esse assunto realmente à discussão, sabe? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu costumo observar que, além dos aspectos que você trouxe, que é verdade, né? Tudo vira um grande marketing, assim. Eu acho que tem um enfoque muito na prevenção, que é importante. Isso não pode deixar de ter. Então, no caso, o letramento, né? Em relação ao autoexame, os exames de rotina, sintomas que podem indicar. Legal, isso tem que ter. Mas eu vejo também que poderia ser uma oportunidade, talvez algumas empresas até façam, né? De usar este mês de Outubro Rosa para além do câncer de mama, e também ser um momento em, em que as mulheres param para se olhar. Autoconhecimento, autocuidado para além da Estética. aparência. Sabe isso que você falou, né? Nós cuidamos de todo mundo, quem cuida da gente. É. Eu acho que nós mulheres, a gente carrega essa sina mais profundamente do que a gente imagina. Então, como parar e falar, meninas, como tá a emoção, como tá o gerenciamento das suas emoções? Que horas que você para olhar para você? Você se perdoa? Você pratica a autocompaixão? Você ou você tá sugada pela correria da vida? E a sua síndrome de impostora? Sabe? É uma coisa que fala, nossa, mas o que tem a ver com câncer de mama? Tudo, né, na minha opinião, tem um simbólico, né? O teu seio adoecer. Então, não sei se eu tô viajando Não, aqui. mas eu achei muito interessante esse pensamento. É uma coisa que eu não tinha. Perguntei para você, porque realmente eu não sei, né? Igual eu falei, a gente às vezes fica nessa coisa do RH ali, de trazer alguma questão e não saber realmente, né? O que realmente poderia ser mais tocante, que realmente faria sentido e que e faz efeito, né? Mas isso que você está falando tem tudo a ver, porque realmente, né? É o nosso corpo, é a gente, mas o nosso corpo é tudo, né? É a cabeça, é o espírito, Uhum, é tudo, né? Então, assim, não como você falou, pegar esse momento para além o autoexame, claro. sim, falar sobre os exames que tem que ser feito, né? Uhum, Ó, gente, vamos lá, tal, enfim. Mas eu acho que isso também, ter essa visão holística, né, do todo da isso. mulher, assim, é bem interessante. Eu não tinha pensado sobre isso. E o autocuidado, nesta perspectiva, é que vai fazer você ir lá no exame. E Sim, não, eu tenho que ir todo ano. porque, como você falou, né? Ah, esse ano não vai, depois eu vejo. Exato. Verdade, tem Quantas razão. de nós não Sim. nos deixamos para depois? Sim. E Ana, quando você, voltando um pouquinho, você falando sobre a questão, né, de quando você estava passando pela situação da perda do cabelo, né, enfim, dos olhares, isso realmente é uma coisa que as pessoas faziam que não era intencional, mas que calava e era ruim. E o que que teve de bom, assim, da atitude das pessoas em relação a você? Que você sentiu, falou, putz, isso aqui que a pessoa. Isso não é legal, por exemplo, esse caso, mas o que que foi legal? Eu falei, poxa, né? Porque às vezes, por exemplo, não sei, tá? Mas às vezes, por exemplo, eu vou encontrar com algumas amigas. Um exemplo bem, vou dar um exemplo, às vezes tem, vamos ver se tem, se eu acho o fio aqui do que eu quero explicar. Eu vou encontrar com algumas amigas. E aí, essas amigas, nós vamos falar de outros assuntos, não só, não vou falar de filho. Eu quero saber do que tá rolando na vida dela, da fofoca que aconteceu, ai, da novela, não sei, do que tá acontecendo na vida delas, né? Porque eu não quero ficar vivenciando, às vezes eu tô com um problema com a minha filha, tal, não sei o quê. Não quero ficar vivenciando isso, ou falando sobre isso toda hora. Então, pelo menos eu vou ter um respiro.
uma conversa de uma outra coisa, um outro universo. Não Uhum. sei se deu para entender uma ligação que eu Deu. quero fazer sobre isso. E não sei se tem a ver, porque Super. às vezes você tá passando pela situação, a pessoa fala assim, ai, e aí, não sei o que, eu falo, você, tipo assim, você tá cansada de falar sobre isso, tô exausta. E não sei se é isso, tá? Não, e dá exaustão mesmo. É interessante, né? Porque a minha rede de apoio, meus amigos, minha família, eles foram por essa linha que você está falando. Claro que no começo é uma comoção. Claro, claro, É uma também. comoção e você até precisa desse acolhimento. Mas depois, ali, quando você está no meio do tratamento, é muito bom essa sensação de normalidade. E eu acho que, de certa forma, eu passei essa mensagem e eu atraí esse tratamento. Esse tratamento que eu digo das pessoas em Sim, sim, relação a sim. mim, né? Tava lembrando de novo do carnaval. Então, eu amo bloquinho. Te conheci em um, inclusive, né? É verdade. Te Não sei conheci, se... te conheci ali em um, inclusive. E naquele ano, eu fui todos os dias do carnaval, nos bloquinhos, e a minha careca, o meu câncer, não foi motivo de conversa, né? Eu tava ali festejando. Quando eu encontrava com meus amigos também, eles me tratavam com essa normalidade que faz você se sentir acolhida também. Puxa, eu estou em tratamento, mas a vida segue, É uma né? parte do que é uma parte. Isso não me define. Isso, exatamente isso, não te define. Nossa, Exato. e às vezes a pessoa, às vezes talvez a pessoa até é que a gente, as pessoas não tem também um letramento para É muito como difícil. falar, como, né, assim, às vezes a pessoa até quer falar sobre isso para não desmerecer talvez, É, para de certa forma, só que de certa forma você quer igual eu falei daqui, não quero falar de filho agora. Eu quero, vamos beber, vamos fazer outra coisa aqui, sabe assim? Então você quer. e aí não adianta também a gente ter essa expectativa em cima das pessoas, né? Você sinaliza para elas, né? Como você quer ser tratada e as pessoas entendem, né? Sim, acho que foi uma coisa até meio inconsciente, assim, né? E vai de cada um, né? Também, Tem também. gente que vai querer Vai querer essa falar. sobre. Então, cada um é de um jeito também, né? Né? Acho que é isso, né? Voltamos aqui falando um pouco até da comunicação, a escutativa, né? Total. A escutativa, porque você vai devolver o que realmente essa pessoa, o que você ouviu, que ela quer falar, o que ela quer conversar, o que ela quer que você ofereça naquele momento. Só que quando a gente fala demais, a gente não para ouvir e você não entende, né? É, isso. Então a Não gente observa. não observa. Então tem isso também. Acho que essa questão, né? É a observação tanto da gente se olhar, olhar o outro também, né? Poxa, né? Tá passando por uma situação. Deixa eu entender como é que tá o momento dela. O que eu posso fazer para ajudar? Me colocar à disposição, talvez, por alguma situação, alguma ajuda que precise. Ó, tô aqui, né? Mas não ficar, às Sim. vezes, forçando, assim, tal. Eu tive um amigo que recentemente ele teve câncer, ele faleceu e ele não respondia mais WhatsApp para as Uau. pessoas, porque ele estava cansado de falar as mesmas coisas. Ah, Então ele não respondia, assim, ele não respondia. Então foi a forma dele, né, responder. E, bom, Ana, e assim, teve essa experiência super dolorosa, porém acabou te trazendo, cavando ali camadas, como você falou, né, que você foi descobrindo Anas e trazendo essas Anas, né? E queria perguntar para você, com certeza essa experiência te mudou, né, assim, e eu queria saber de você o que mais você trouxe, assim, tipo assim, olha, essa experiência, Michele, mudou muito nisso aqui. Isso aqui é uma coisa que para mim agora é isso, sei lá, não abro mão, enfim. eu tive um aprendizado Nossa, sim. master, que é o que eu considero o maior de todos, que é a presença. Você estar no aqui e agora. Porque eu fiquei 7 meses afastada do trabalho, então a gente até comentou aqui anteriormente, se você não para, a vida te para. Então a vida me parou a fórceps. E quando você sai do tumulto, do caos da nossa vida moderna, a sua relação com o tempo muda. Então, por exemplo, quando eu estava naquela fase aterrorizante de não saber o que eu tinha,
a minha cabeça só ficava no futuro. Meu Deus, eu vou viver, eu vou morrer, é câncer, não é câncer. Você começa numa ruminação que te leva quase à loucura. Então, eu era obrigada para sobreviver aquele período, para não enlouquecer literalmente, a centrar meu pensamento no aqui e agora. O futuro não existe, o passado já foi. Tudo que eu tenho, É hoje. o hoje é infinito. Eu falo assim, mesmo que eu não vá viver, cabe, num instante cabe o infinito, se você estiver presente nele. E eu fui me ancorando assim. E durante o tratamento, a mesma coisa, porque como a minha vida, entre aspas, parou, você consegue perceber mais as coisas. É muito interessante. Então, uma semana de quimioterapia, você passa muito mal, não consegue comer quase nada. E aí, quando melhora, que você vai comer um prato de comida, arroz, feijão, bife, batata frita, você saboreia aquilo, sem pensar em mais nada, entende? É a vida vivida Vivida. na máxima plenitude em coisas que a gente nem liga. Um prato de comida, ver um amigo, ir na academia, porque eu ia quando eu melhorava, né? Eu tinha períodos, 15 dias que eu ficava bem, eu ia. E outra, essa relação com o tempo também te mostra que a aceitar. Porque quando a gente tá mal fisicamente, mentalmente, a gente se força a continuar produtiva, a fazer as coisas num ritmo frenético. E aí eu tinha que respeitar o tempo das coisas e o meu corpo. Ana, quimioterapia aceita essa condição que você quase não vai levantar da cama. Quando você tá bem, você pode fazer as coisas. Então você para se ouvir o corpo, ouvir o tempo, estar no presente. Claro que quando eu voltei a trabalhar, eu fui me perdendo disso. Eu me perco, aí eu lembro, me resgato, né? É o interno cair e levantar, né? Vai, volta, né? A vida Lembrar. arranca a gente dessa consciência, mas foi maravilhoso viver essa consciência do tempo presente. Nossa, Ana, que bonito. Isso é tão real, né? A gente almoça correndo, faz coisa. Às vezes a gente não tá nem com pressa. Aham. Você tá com tempo. E aí você se pega correndo. Do tão automático que é não parar pra sentir, não parar pra olhar, pra viver de fato, né? Como você tá dizendo. Nossa, gente, é muito real isso, né? E olha só, né? Às vezes tem passar por uma situação extremamente dolorosa dessa e a gente vai descobrindo o prazer das mínimas coisas, né? Que coisa, né? Sim, Você se freia frente de uma situação, né? Vou dizer abismo, assim, mas tipo, uma situação extremamente, né, enorme, assim, que é a vida, ou, né, o que pode acontecer com ela, e aí você vai notar a comida, vai notar a uhum. água, vai notar. É um detox. É, pois é, que É um é um detox. tirar de véu dos olhos, assim, também, né? Que, Nesse sentido, eu sinto que foi um privilégio para mim, assim. Falei, nossa, eu sei que foi tudo muito sofrido, mas eu tive o privilégio de experimentar isso. E a vida não deixa, né? não A deixa. configuração de sociedade, de vida, do capitalismo, da produtividade extrema, da alta performance, das cobranças que a gente tem em cima de ser mãe, de tanta coisa, e a vida não deixa, a vida social não deixa. Sim, verdade. E até a gente mostrar nossa vulnerabilidade também, com a gente tem que ser sempre forte, tem sempre resolvendo as coisas, sempre girando numa velocidade muito alta, né? É sempre assim. E Ana, passando por essa situação, né? E como foi a notícia da cura, né? Dali do ó, tratamento deu certo, tá rolando. Como que foi para você essa fase, assim, essa... Na verdade, eu ainda estou em tratamento, né? Sim, sim. Alta mesmo, eu só voltei em 2028. O meu tratamento é de 10 anos. Mas essa, vamos dizer que essa fase mais aguda, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, teve um marco, né? Quando acaba isso, Uhum, sim. você volta
ao trabalho, você retorna à sua vida e é um presente também, né? Você fala, nossa, superei esse negócio. Superei. Então, o bom combate e venci ali até, né? Assim, né? Tá no caminho certo. E você tem uma filha, né? Assim, e para ela, assim, como foi? Vocês conversavam sobre como foi para essa situação mãe, assim, né? Que é sempre, né? Nossa, minha filha deu um depoimento num evento também de Outubro Rosa, grande, daquela. Era de uma revista, não lembro, da revista Cláudia. Muitas mulheres lá, tudo televisionado. Eram mulheres com câncer de mama também. Era diferente esse evento. E ela deu um depoimento muito emocionante, que eu nunca tinha ouvido, assim, a perspectiva dela, porque ela era pequena, Sim, ela tinha de 7 para 8 anos, e a criança não elabora muito, né? Mas ela falou coisas impactantes, né? O medo de me perder, mas o quanto ela ficou inspirada de me ver enfrentando cada etapa, e que isso ela nunca vai esquecer. Então, eu fiquei muito contente porque, sem querer, eu passei um modelo do que nós, seres humanos, somos. A gente é capaz de muito mais do que a gente imagina. A nossa força vem de lugares que a gente nem imagina. E uma força feminina de mulher. Então, é muito especial. Uma filha, mulher, ter contato com isso. Para além, não estou aqui minimizando os traumas. Foi nossa. traumático para ela. Muito traumático. Mas teve esse lado bonito também. Ai, gente, olha, né? E como você falou, né? Ela era criança, né? Mais criança, tudo, mas de certa forma, ao modo dela não elabora muito bem, mas de certa, do olhar dela ali já se construía ali uma inspiração, vamos dizer assim, vendo você, como você lidou, como você, olha, sem querer, né? Você estava ali na sua luta, buscando ali e acabou inspirando ela aí para, olha que bonito. E Ana, nessa jornada que você atravessou, né, nesse enfrentamento que você teve uma mudança não só de status de saúde, enfim, que foi né, um tratamento Uhum. grave, mas você teve uma mudança de carreira também, né? Foi assim, e assim, ela estava fazendo mestrado, foi fazer o mestrado também, então assim, teve uma mudança Durante o tratamento. durante o tratamento, então foi uma mudança profunda também, porque antes trabalhava numa empresa, numa companhia, como você como tinha até um evento, quando você descobriu que era, você estava trabalhando no evento, enfim, descobriu, e aí depois agora a Ana, ela é autônoma, né, trabalha com vários parceiros aí, enfim, né, e trabalha com marca pessoal e, como eu falei, ela arrasa no LinkedIn, depois vocês olhem lá, vou deixar o link para vocês aqui, mas, e como foi isso também, né, teve uma mudança da mulher e uma mudança de carreira também, tudo meio que junto, assim, meio que... Nossa, uma experiência como essa, eu digo assim, que você faz o luto da mulher que você foi e nasce outra. Para o bem e para o mal, tá? Porque também é dolorido. Muitas coisas eu perdi ali atrás, né? Tive que sepultar. Mas coisas interessantes nascem, né? Então, naquele momento, como eu estava ali iniciando o tratamento de controle, eu coloquei foco total na minha saúde. Certo. E é uma ilusão a gente pensar que a gente pode ter várias prioridades. Elas são circulares ao longo da vida. Quando o seu filho é muito pequeno, ele é prioridade. Quando ele começa a crescer, o trabalho vira prioridade. E a gente tem que ter essa sabedoria de que você vai pôr mais foco em uma, duas dimensões da sua vida no máximo. Como eu pus toda em cima da saúde, o meu trabalho teve um prejuízo, principalmente em cima das expectativas que se tinham em relação a mim ali naquele trabalho. Né, eu me ausentava muito para fazer muitos exames que eu tinha que fazer no primeiro ano, muitas coisas que eu tinha que marcar só durante o horário de expediente. E aquilo começou a incomodar um pouco, bastante, a gestão da época. Fora coisas assim, não, tem que entregar, tem que fazer. E eu encerrava meu expediente, deu para fazer, deu, não deu, não deu. O meu foco estava... Tá certo. Não é que a gente tem que fazer isso com a nossa carreira todo o tempo. Vai ter momentos da carreira em que a gente vai ter que trabalhar mais e remar. Bom, agora é hora.
de eu atingir um objetivo e subir, mas tem horas que não. Então, eu paguei o preço dessa escolha, né? Um ano depois eu fui demitida. E fiquei muito chateada. Foi um baque para mim. Eu estava há quase 13 anos na empresa que eu Nossa, trabalhava. 13 anos, bastante tempo. E a empresa não é vilã por me demitir, não, tá? Não é, nossa, que insensibilidade. Não é isso. É quando a gente se transforma na vida, às vezes os objetivos não batem mais. Quando você vira outra pessoa, você está indo para uma direção e o que a empresa quer está indo para outra, e aí é hora de partir mesmo. Uhum. E eu me reinventei, né? Não voltei mais para o mundo corporativo, porque eu também pensei, nossa, eu quero ter mais tempo com a minha filha. Ela ficou felicíssima quando eu estava afastada, porque eu a pegava na escola às 5 horas da tarde. Ela, mãe, que legal, que Oh, meu legal. Deus. Não volta, não. Quando eu trabalhava lá das 9 às 6h15, ela era uma das últimas a sair. Então eu falei, nossa, o modelo autônomo pode ser bom para mim. É hora de... A nova Ana Paula vai se adequar melhor a esse novo formato. Então é isso. É nova pessoa, coisas que antigas a gente tem que deixar para trás porque não fazem mais sentido e buscar novas. Nossa, Ana, que é isso mesmo. É uma outra pessoa que você falou, né? Outra É pessoa. outra pessoa. O sabor das coisas mudou, né? Assim como você falou, o tempo de curtir as coisas mudou, a atenção para as coisas mudou e as prioridades, como você falou, mudaram também. E no fim das contas, né, foi excelente, assim, principalmente para quem te segue, porque, né, o que você coloca nas redes é sempre tão bacana, é interessante demais, tudo que você coloca, você achou um jeito de compartilhar o conhecimento que você teve e que você teve ao longo da sua carreira, enfim, com as outras pessoas, a fim de edificá-las e ajudá-las também no que elas precisam, gente. Que a Ana trabalha com, faz uma arquiteta de marca pessoal. Então, ela ajuda você a encontrar a sua narrativa ali de carreira, o que que você quer, como você quer que as pessoas te vejam, né? E ela ajuda você a construir isso de uma forma que as pessoas consigam entender. É isso, né, Ana? Que eu tô... Exatamente. Se você quiser até falar um pouquinho, aproveitando aqui também, né, desse trabalho que você faz também, né, Ai, que é que dessa legal. nova Ana, né? Uhum. Ai, é muito legal. Tem até um link, né, com essa experiência que eu passei, que você tem que fazer a parada e olhar para você mesmo. Justamente as pessoas que eu atendo, elas estão no piloto automático do trabalho, na correria, e alguma coisa, né? Puxa, eu não consigo mais ficar nesse lugar, eu preciso arrumar outro emprego, ou eu perdi meu emprego, ou eu quero seguir tal caminho, ser promovida. É uma hora que elas também param. E dá uma dúvida existencial ali nelas. Nossa, mas quem eu sou? Eu Quem faço eu sou porque eu gosto, eu faço profissionalmente? porque eu gosto, eu faço porque eu faço. E as pessoas chegam para mim assim, até sem consciência. Aí eu falo, quem é você profissionalmente? E elas vão me dando uma lista de responsabilidades que ela tem. Então, o meu trabalho com elas é mostrar assim, não, você tem um legado de carreira que você construiu. Você olha para ele. Quais foram suas entregas, seus resultados, as coisas que você gerou de bom, que transformou a vida das pessoas, da empresa com o seu trabalho? Então, eu vou ajudando essas pessoas a resgatarem isso. Ó, tua história tá aqui. E até coisas mais profundas. Por que você trabalha? Algumas pessoas é por um propósito, minoria. Mas tudo bem, se você não tem um propósito, você está pondo um talento a serviço do mundo. Que talento é esse que você tem? Por que você faz o que você faz? E isso transforma as pessoas de um jeito poderoso. É muito mais do que um currículo. O produto final é a bio do LinkedIn e o currículo. Mas por dentro, a pessoa eleva a autoestima dela e vê tudo que ela fez. Nossa, eu fiz muita coisa, eu sou muita coisa. E ela também se torna mais protagonista. Puxa, se eu tenho essa história aqui, eu vou tomar conta dela, dos próximos capítulos. E ela transcende, ela é muito maior do que o emprego que eu tô. Então, eu sinto que tem essa partilha, esse ensinamento. Enquanto eu aprendo
Já aprendi centenas de histórias de centenas de pessoas. É muito legal. Nossa, gente, deve ser muito interessante mesmo esse trabalho que você faz, Ana. E as histórias que você deve ter ouvido, assim, deve ser assim. Você tem Muitas. que escrever um livro sobre Muitas. visualização, muda os nomes, mas assim, escrever um livro sobre isso, né? E realmente, né, às vezes se confunde muito essa questão de carreira, quem você é com o que você faz. Quando eu estava conversando com um colaborador nosso que vai partir, ele vai para uma outra oportunidade, né? Você sabe quem é você? Eu tô brava com você. E, enfim, a gente tava conversando sobre isso, né? E aí ele tava falando tal, eu falei assim, ele falou assim, ah, mas agora eu não vou mais atuar como o que eu estudei, assim, eu vou fazer uma outra coisa, um outro cargo, né? Enfim, mas assim, vai ser legal, tal. Eu falei assim, eu falei pra ele assim ontem, eu falei assim, nossa, é que a gente tem mania de, a gente nunca, a gente não é, a gente está, e a gente às vezes não para pra pensar nisso. Eu não Uhum. sou, eu não sou coordenadora de RH na GSP, eu estou. Hoje eu Excelente. estou, pode ser que amanhã não seja. E é um trabalho difícil a gente fazer isso, né? Porque eu já estive analista de marketing aqui, eu já estive coordenadora de marketing aqui, eu já estou coordenadora de RH. Então, a gente às vezes fica tão no trabalho, a nossa identidade se mistura com a do trabalho. Quem você é? Ah, eu sou coordenador não sei o quê, eu sou gente. Uhum. Você não é, você está, né? E é um trabalho às vezes difícil de fazer, e é muito legal essa descoberta que você faz, essa entrar assim dentro da pessoa para ela saber, poxa, e esquecer também, né? A gente faz tanta coisa legal, tanta coisa bacana, mas a gente faz igual a história fez com Napoleão, né? Só foca nas derrotas, né? Uhum. Que o cara ganhou várias também, mas a gente só lembra que é Waterloo, só que ele perdeu. Então a gente esquece. E a gente tem mania de focar, né? Você comentou da impostora, dado o momento da nossa conversa. A gente tem mania de focar ali no que deu errado. Uhum. Putz, isso aqui não foi tão legal que eu queria fazer. Puxa, mas você viu tanta coisa legal lá atrás. Recente aqui, olha o que você fez. Olha isso, né? Você mudou tal Uhum. coisa. Ou às vezes até uma pequena coisa que você fez. Poxa, aquela conversa que você teve com uma pessoa, como você tem, mudou a história dela. Mudou a jornada dela dali pra frente. Isso é de um valor tão grande, e, né, e a gente não para pra pensar sobre isso, né? E contabilizar. E contabilizar. E transformar isso em história e mostrar para o mundo, é a sua história. E valor. E o que você falou, né? Eu fui analista de marketing, agora estou coordenadora de RH, mas você pode ter certeza que não tem uma ruptura tão grande quanto você imagina. Tem um fio condutor unindo essas duas jornadas. Tem alguma coisa, algum talento, ou crença, ou desejo seu como pessoa que você entregou tanto como coordenadora de marketing quanto como coordenadora de RH. Entende? Sim. É, gente, eu vou fechar aqui porque eu vou ficar fazendo vou fazer uma mentoria com a Ana aqui agora. Vocês viram que o negócio é, né? Você até arrepiei aqui agora, né? Realmente, Ana, tem alguma coisa ali. Nossa, e é bacana quando a gente para analisar. É o tempo de parar. Mais uma vez voltamos aqui, né? O automático da vida nos tira até reflexões importantes sobre nós mesmos, não só sobre saúde e tal, mas sobre o nosso papel no mundo, Uhum. né? Tem algum dom, algum talento que você está entregando, você pode ter 5 carreiras diferentes. Então, por exemplo, eu sempre gostei de ouvir as pessoas e contar histórias, mesmo quando eu estava na tecnologia, por exemplo, que eu era programadora. Ah, a gente já foi programadora da TI. A minha melhor habilidade, que eu era reconhecida, era entender o que o usuário queria, o que o cliente queria e transformar aquilo em requisito para desenvolver uma solução. Então, essa, de certa forma, também é contar uma história. Olha que loucura. Pois é. Você transforma as necessidades daquela pessoa em outra coisa. Você dá um sentido para aquilo. E eu olho para trás e falei, nossa, naquela época eu nem sonhava que eu ia ser comunicadora, jornalista, não, era outra carreira. Mas é isso, tem Tinha um fio ali, como você colocou. que faz a gente levantar da cama e ir trabalhar. Por mais que esteja difícil. Nossa, realmente, né, Ana, você vê, de TI para comunicação, mas tinha muita comunicação lá, e Uhum. você nem imaginava que um dia aquela seria a sua carreira estritamente a questão da comunicação. Já estava na minha alma E já isso. estava em você, né? Que você falou que é o fio condutor que leva ali, né? Que estava ali já dentro de você. Uhum. Coisa interessante isso, Ana.
É muito legal. Nossa, Ana, dá pra gente ficar conversando horas e horas e horas aqui, porque esse assunto é tão interessante, é tão bacana. E a gente começou falando sobre Outubro Rosa aqui, falando sobre essa questão, né? E aí teve esse desdobramento dessa descoberta dessa nova mulher, dessa descoberta da carreira, né? Não, agora eu vou seguir sozinha aqui, acho que é o momento. Vou me ouvir mais, vou ouvir as minhas necessidades mais e vou compor a vida de acordo com essas necessidades com que eu estou ouvindo, né? Então, e olha onde tem chegado, tudo que tem feito, tantas histórias que você ajudou a contar e vai ajudar a contar, inclusive a minha, vamos conversar. Opa! E mais alguém aí, né? Como eu falei, vai estar o LinkedIn aí. Então, assim, nossa, Ana, que trajetória bacana a sua. Tenho um imenso prazer de conhecer uma pessoa assim como você. É muito bacana mesmo. Ah, obrigada. Não, demais, demais, assim. E, bom, assim, como a gente está caminhando para o final aqui, acabou que a gente teve problemas técnicos, gente, até peço desculpas aí, estava com ideia de fazer ao vivo e tal, e realmente se tivesse conseguido seria excelente, porque estou tocada aqui de tudo que a gente tem falado, mas enfim, você vai acompanhar aí no vídeo, vai sentir a mesma emoção que a gente está sentindo aqui, então a gente tem que caminhar para o final aqui, enfim, mas eu queria perguntar para você agora, na verdade perguntar assim, falar se você quer deixar alguma mensagem, falando sobre essa questão, não só se pegar nessa questão do Outubro Rosa, né, da questão da tua jornada que você teve, que foi uma jornada de reviravolta total, né, na sua vida, né, te mudou, né? Mas você tem alguma coisa para dizer para as mulheres, né, que você falou sobre se ouvir. Queria falar um pouquinho mais sobre isso, assim, deixar um recado assim para as mulheres, né, tanto que estão passando por isso, ou as mulheres que também não estão passando por isso? Ótimo. Eu vou repetir o que eu já falei. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Não é seu filho, não é seu marido, não é seu chefe, claro que não, né? Mas enfim, não é seu pai, não é sua mãe, é você. Eu sei que isso parece clichê, mas nós, mulheres, tendemos a esquecer isso a todo tempo. Se você não se prioriza, se a pessoa que você mais ama não é você, você não consegue partilhar esse amor e esse cuidado plenamente com as pessoas que você ama. Então, cuide-se, pare, olhe para você, se trate com carinho, seja sua melhor amiga, se cuide com muito auto-amor, porque aí as coisas fluem melhor na nossa vida. É isso, o recado é um recado que foi sintetizado agora, mas que foi contado na sua história aqui que nós conversamos hoje a todo momento, de se olhar, de se ver e se dar o devido destaque na sua vida, né? Quando você perguntou para mim, que é a pessoa da Marina, na hora, minha filha, na hora, e não tem que ser, né? Tem tá certo, e é assim mesmo, né, Ana? Pô, Ana, fala do teu arroba, né? Arroba do Instagram, Do Instagram é @Ana_marca pessoal. E no LinkedIn, você acha pelo nome, né? Então é Ana Paula Rodrigues. Se vocês não me acharem, porque é um nome comum, pode digitar Ana Paula Rodrigues, marca pessoal, aí eu vou vir em primeiro na busca. Vou vir primeiro na busca. Que eu já sou uma influenciadora média. Ela é uma influenciadora lá, gente. Mas eu vou deixar aqui, como eu falei, né, no vídeo aqui, né, o caminho aqui para o link aqui para vocês irem lá seguir e acompanhar a trajetória da Ana aqui. Meu Instagram tá meio abandonado, tá? Então foquem no LinkedIn. LinkedIn, gente. Vamos lá me seguir no LinkedIn. Eu vou melhorar no Instagram, eu vou melhorar. Mas eu amo o LinkedIn, né? Então, é lá que eu tô. Então, e assim, gente, e também se quiserem também, né, conversar com a Ana, pensar, quem sabe você está passando por um momento aí, talvez, de entender melhor a sua trajetória profissional, enfim, tá aí a oportunidade, segue lá, chama ela para conversar, para tomar um café, quem sabe sai, né, aí um negócio legal entre vocês, e ela pode contribuir, como já contribuiu com mais de, sei lá, 100 pessoas que passaram, que ela falou, Já né? passou de 150 entre mentoria coletiva, mentoria individual, refazer o perfil, refazer o currículo, escrever, eu tenho clientes que eu escrevo por eles, né? E fazer planejamento de marca pessoal, de executivo, já passou de uma centena mesmo, porque eu tô indo pro meu 6º ano. Então, experiência não falta nesse quesito aí de Nossa. melhorar a visibilidade das pessoas, né? Então, se você
pensa, ou se até se você não pensa, às vezes dá uma olhada lá, porque às vezes só pode surgir até um insight legal disso também, né? Então, Ana, quero te agradecer muito pelo nosso papo. Foi maravilhoso ter você Ai, aqui. Você é uma linda, uma maravilhosa. Estou muito feliz. Pena que acabou não dando, né, gente? Mas o ao vivo tem dessas coisas, né? Enfim, mas você vai poder acompanhar aí o vídeo depois no YouTube e a gente vai postar no Yammer, enfim, vou poder seguir de lá. Agradecer muito, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele monte de gente entrando. Eu realmente fiquei chocada, pensei que não ia entrar ai, tanta gente. Falei, nossa, que legal. Vou me esforçar para ver se a gente faz um ao vivo e quem sabe a gente chama a Ana de novo. A Ana já é da casa, né? Já veio, já foi eu venho da no Hit Bis. Summit, já fez aqui, quem sabe volta de novo. Então é isso, quero agradecer a Ana aqui e agradecer vocês aí que acompanham a gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau.